Amém, irmãos, bom dia. Hoje nós vamos finalizar a leitura da semana 1 do Alimento Diário, uma linda história de amor. E o tema desse domingo é a palavra profética no viver familiar e profissional. Vamos ler o versículo Colossenses 3:23, que diz assim: Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Ó Senhor Jesus, realmente esse versículo nos mostra que tudo que nós fazermos de coração e como se fosse de fato para o Senhor, nós receberemos uma recompensa, né? A recompensa que é a herança. Ó Senhor Jesus. Bom, aqui nessa leitura de hoje, ela traz um pouco sobre o viver familiar e o viver profissional de um cristão. Paulo, por exemplo, ele adverte em Colossenses 3:20, ele diz: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, na relação entre pais e filhos, o que deve ser abandonado, né, é aquela maneira tradicional de se educar o seu filho, seguindo a sua razão, o que você acha certo, errado, e começar de fato a introduzir dentro de casa, na educação, a palavra. A palavra dentro da sua casa edificar e também vai transformar o viver de seus filhos. Nós temos visto aí em diversos casos de adolescentes os testemunhos de muitos pais que relatam que seus filhos foram transformados simplesmente porque a palavra foi introduzida no lar, né? Não necessariamente com o educar tradicional, né, do homem, mas principalmente porque a palavra entrou. Ó Senhor, e também tem o mandamento, né, de que primeiramente os filhos precisam honrar os pais. Então, independente de qual seja a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, independente disso, o mandamento do Senhor é que nós honremos os nossos pais, né? Ó Senhor Jesus, se honrarmos nossos pais, seremos sempre abençoados pelo Senhor e teremos vida longa na terra. Amém. Então, esse é o nosso dever e responsabilidade, né? E os pais, por sua vez, eles não devem usar as escrituras para exercer a autoridade rigorosa e severa sobre os filhos, mas com muito amor e firmeza devem conduzi-los no caminho do Senhor, sempre no equilíbrio entre justiça e amor. Ó Senhor Jesus, esse equilíbrio entre justiça e amor me lembra do nosso relacionamento com o nosso Pai, que é Cristo, né? O Senhor, Ele nos traz esse equilíbrio necessário. Então, ao mesmo tempo que Ele nos trata com muito amor, com muito carinho, que Ele demonstra diariamente o seu amor incondicional por cada um de nós, Ele também nos permite passar por algumas situações para nos mostrar a justiça, né? Para nos disciplinar também. Então, esse equilíbrio que existe do Senhor para conosco também deve existir através dos pais para com os filhos, né? O equilíbrio entre amor e justiça. Ó Senhor, e aqui diz, né? Deus sempre lida conosco nesse ponto de equilíbrio. Nem com excesso de amor e falta de justiça, nem com excesso de justiça e falta de amor. O Senhor, Ele é realmente único no que Ele faz, né? E Ele é muito bom nisso. E aqui também diz que nós vamos conseguir fazer isso de maneira natural, nos enchendo da palavra, fazendo com que realmente esse viver seja a nossa realidade, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, né? E depois, falando um pouco mais sobre o viver profissional, na leitura diz que nós temos o dever de fazer o nosso trabalho com dedicação, como se fosse para o Senhor. Então, como cristãos, nós devemos ser os melhores funcionários. É interessante isso, né? Esse ponto que o irmão trouxe aqui, porque, como ele descreveu, muitas vezes a gente vê que irmãos são contratados por outros irmãos e acabam dando mau testemunho, e esse mau testemunho de irmão acaba prejudicando a igreja como um todo, né?
Então, o nosso dever é dar um bom testemunho onde quer que a gente esteja. Então, se a gente trabalha, se nós temos as nossas responsabilidades, nós devemos nos dedicar nisso, né? Nós devemos ser bons naquilo que nós fazemos, como se realmente fosse para o Senhor. Porque cada atitude nossa está sendo observada, está sendo vista, né? Então, nós realmente precisamos levar isso em consideração, como se fosse algo para o Senhor. A nossa dedicação, ela vai ser vista. Nosso testemunho, ele está sendo observado, né? Ó, Senhor. Então, nós temos que fazer diferença no nosso ambiente de trabalho. Então, não só nas questões práticas e operacionais, mas também nas questões espirituais. Então, nós devemos ser a base, o alicerce, talvez de um colega de trabalho que está passando por alguma situação, né? Todos os dias, em todos os lugares, nós temos oportunidades. Então, é aproveitar para lançar posso orar por você, posso fazer alguma coisa, posso te falar sobre a palavra, posso te dar um panfleto de imersão. É realmente introduzir no nosso ambiente de trabalho, familiar, escolar, onde quer que nós estejamos, introduzir cada vez mais a palavra do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, e é dessa forma que aos poucos nós vamos construindo um ambiente saudável, um viver saudável, cada vez mais próximo da palavra, até trazermos o Senhor de volta. Amém.